Bem-vinda ao Amiga Terapia Podcast. Eu sou a Carol. E eu sou a Tal. Estamos de novo em mais um episódio. E antes de começar, queremos te lembrar para curtir, compartilhar, enviar para todas as pessoas, acompanhar a gente também nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, a gente é Amiga Terapia Podcast. Isso. E a gente tá ficando cada vez melhor nessa coisa de fazer conteúdo, né? Então temos uns conteúdos bem legais saindo. Cada semana a gente melhora um pouquinho. Então dá um like lá pra gente, né? Acompanha a gente pra gente poder engajar e chegar em mais pessoas. Isso aí. E todo mês, aqui no Amiga Terapia, a gente apoia uma causa que é importante para a cidade, que a gente considera, né, que vale a pena levar para vocês. E esse mês de abril, nós vamos estar apoiando o Centro de Apoio à Família da Igreja Shalom, o CAF. Para quem não conhece, esse projeto é financiado pela igreja e ele é um contraturno escolar para famílias que precisam desse apoio, né? Que não tem como deixar os seus filhos em alguma creche, em algum outro ambiente. É um lugar muito especial que eu já fui voluntária, eu gosto muito, tenho um carinho muito grande. Desde que comecei lá, comentei, né, com a Carol do quanto eu acho especial esse projeto que existe aí, que está aqui na cidade de Blumenau em 3 unidades, em 3 bairros diferentes. Como eu comentei, é financiado pela Igreja Shalom e atende muitas crianças. E eu espero que possa atender cada vez mais, que possa crescer cada vez mais, porque a gente sabe que tem muitas famílias que precisam. E a gente está lá recebendo essas crianças com todo amor e carinho e dando realmente apoio aí para essas famílias. Então, deixo aqui para vocês esse recado, né? Apoiem a Igreja Shalom. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Pix para vocês, para que vocês possam conhecer também as redes sociais, né, do CAF. Vamos deixar aqui também. E pedimos então esse apoio para que vocês ajudem essa causa. Isso aí, né? Nada como poder ajudar a criança e receber o amor das crianças, né? É isso aí, eles têm muito amor para dar. Exatamente. E para começar hoje, nesse episódio dessa semana, nós temos uma convidada que ela é enviada do Senhor. Falei para a Tal que Jesus fez um milagre express. É verdade. A gente queria trazer uma pessoa que tivesse um testemunho legal para a gente poder compartilhar essa semana. Que assim como a gente acredita que o podcast é um presente de Deus pra gente, é um projeto do nosso coração, a gente sempre quer poder também trazer histórias para vocês, para que vocês saibam o que Jesus está fazendo na vida de quem acredita nele e para que vocês possam saber que isso também pode acontecer na tua vida, na verdade, infinitamente mais, né? Então, nós temos uma convidada super especial. Ela é mãe, ela é empreendedora, ela é uma mulher incrível, ela vai compartilhar um pouquinho da história dela hoje. E ela é a Jade. Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso, a gente fica muito feliz de você estar aqui e poder também abrir um pouquinho da tua história, que nem sempre contada a nossa história, nosso testemunho é fácil, né? E a gente queria deixar muito aberta, assim, para que você compartilhe um pouco do que Jesus fez na sua vida, qual que foi o momento que você sentiu a mão de Deus, qual foi a situação. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Então, como as meninas já apresentaram, né? Eu me chamo Jade, tenho 28 anos, nascida e criada em Blumenau. Sou casada, estou esperando meu segundo baby. E o primeiro, ano passado, a gente perdeu ele. Eu digo perdeu por força da expressão, né? Porque a gente sabe onde ele tá. Ele tá morando com o Senhor hoje. Mas foi um processo bem difícil até chegar nesse ponto, né? De entender, de confiar, de descansar. E um dia antes do parto, com 40 semanas e 6 dias, eu fui ao hospital para fazer um acompanhamento. E quando eu cheguei, o bebê já estava sem batimentos. Então foi uma surpresa muito grande, assim. Eu digo, hoje, refletindo em relação a tudo que eu vivi, eu penso que eu fui levada em todos os meus limites no ano passado. Mas também eu conheci um Deus que eu nunca conheci antes, né? Eu vivi o limite, o máximo da dor, mas também fui provada na dor, mas também fui provada no amor do Senhor, né? Eu vi uma mão de Deus estendida sobre a minha vida que eu acho que eu nunca vi antes. Então, acho que é isso. E você já conhecia Jesus antes dessa experiência, desse momento tão difícil que você passou? Ou você teve a tua experiência com Jesus a partir dali?
Não, eu conheço o Senhor, fez 9 anos já. Eu lá atrás tenho uma história também antes desse testemunho, né? Tinha uma vida de perdição, então eu conheci o Senhor há 9 anos atrás. E logo depois eu conheci o meu marido, e me converti na Assembleia e depois fui congregar no Bola de Neve, né? Que legal. E como que foi para você esse processo, assim? Porque eu imagino que pensa, né? Tava praticamente para ganhar o bebê. Tu tá com o quartinho pronto, tu tá com a organização, a malinha, com todas as coisas 100% prontas, você vai para um hospital para buscar uma criança e ela não volta, né? Como que foi todo esse processo para você? Foi esmagador. Foi muito esmagador, foi muito difícil. Porque não foi só isso, né? A gestação, ela foi uma gestação tranquila? Foi uma gestação normal? Foi. Ou já tinha algum fator de risco? Já tinha Não. algo que você... que a gente já fica um pouco receoso, assim, né? Tem alguma coisa acontecendo? Não, nunca teve nada. Por isso que hoje eu olho pra trás e eu penso, cara, foi um cuidado de Deus em relação à minha vida. Ao mesmo tempo que eu vivi a pior dor, eu também vi a mão do Senhor estendida sobre mim. Eu não tive nada, o bebê nunca teve nada. Não tive diabetes gestacional, não tive pré-eclâmpsia. Bem pelo contrário, minha pressão sempre foi baixa na gestação, né? Mas foi uma gravidez bem tranquila, nada que tivesse que se preocupar. Tem os percalços da gestação normal, que às vezes uma infecção urinária, alguma coisa assim, mas nada em relação a mim e o bebê que pudesse chegar nesse ponto, né? Depois também eu fiz alguns exames, não foi constatado nada em mim e no bebê, então realmente foi, igual já me disseram alguns médicos, uma fatalidade em 1000. Eu não acredito em fatalidades, né? Eu creio que tudo está debaixo do controle de Deus. E hoje a gente tem provas concretas de que aquele dia não era para ser o meu filho, era para ser eu. E por algum motivo o Senhor teve um amor muito grande por mim e escolheu a minha vida, né? Então... Mas como que tu, desde o início, assim, logo, desde o início acho que não, né? Mas imagino que ali no momento tenha sido uma dor muito, muito grande, né? E até esse processo de entender de que aquilo é o melhor realmente para você e que as coisas tinham que ser como foram. Como que você conseguiu ir ressignificando isso, né? E agora você está gestando um novo bebezinho, né? Como que você foi conseguindo ressignificar tudo isso e como que também está sendo hoje para você, né? Se tu ficou com medo, como tem sido, assim, né? Para que outras mamães que talvez estejam passando por isso, né? Inclusive, eu tenho uma colega muito próxima, né, no trabalho, que tem uma amiga que perdeu nessa mesma situação. O bebê já estava praticamente para nascer, estava tudo certo, não tinha momento nenhum, indicou nada, e eles foram para o hospital para buscar o bebê, e o bebê estava morto. E aí, tem sido muito difícil para eles. Como é que vai voltar para casa, ver o berço e tudo, né? Então, até, inclusive, o pessoal da igreja está apoiando. Já foi lá e desmontou o quarto, tirou o berço, para que eles pudessem voltar para casa e não ter que mexer direto nessas coisas, né? Então, a gente queria que tu contasse um pouco de como você foi conseguindo ressignificar isso, para que as mamães que estão em casa, talvez passando por isso, possam, talvez, né, ter um outro olhar também. É um processo, né? Tem dias que é mais fáceis, dias que são mais difíceis, mas o que eu digo hoje para muitas mulheres que passam por dores parecidas, luto, morte, porque a gente não é preparado para lidar com a morte, a gente acredita em Jesus, ama em Jesus, é a única certeza da vida, mas quando a morte bate de frente com a gente não está preparado para isso. Só que o que eu digo hoje, o que eu vejo, o que eu aprendi, a gente precisa se permitir encarar a dor. A gente não pode fugir dela. Eu tive 2 situações, na verdade, assim, não foi só a perda de um filho, mas eu acho que minha história parece um pouco com a de Jó. Eu vi coisas desmoronando na minha vida. Foram situações assim, uma atrás da outra, em relação à minha saúde, em relação ao ministério, porque além de eu ter perdido meu filho, eu servia na igreja, o Senhor pediu isso de mim também, pediu para que eu entregasse, então a vida financeira fica uma bagunça, então foram vários fatores que eu precisei me permitir viver esse processo, sabe, para ser curada. E ali o Senhor foi fazendo tudo, né? Mas a primeira situação, assim, que aconteceu foi a perda do meu filho. Eu tive situações bem difíceis no hospital.
uma violência psicológica, fisicamente, assim, eu passei situações bem complicadas. Depois de 20 dias de perder meu filho, eu tive que voltar para o hospital porque tinha pedaços de parto ainda no meu útero, então eu estava com uma infecção muito grave. Então, além de eu estar de luto, de ter perdido meu filho, eu voltei para aquele mesmo ambiente, porque eu tinha que ficar internada na maternidade. Então, eu fiquei na mesma sala de espera, onde as mães recebem seus filhos nos braços, eu estava lá de luto, sofrendo e com risco de perder o meu útero, porque eu estava com uma infecção muito grave. Então, eu tive uma atonia pós-parto, que a atonia é a falta de contração do útero, né? Que ele faz essa contração sozinho, e o meu útero, ele não fez. Então, isso eu só descobri também no laudo depois, que elas tentaram 2 ou 3 vezes a contração, né? Que eu acho que elas fazem com as mãos. E depois, se não desse certo, elas são obrigadas a tirar o útero. Então, além de eu estar, né, em toda essa situação, eu ainda corri risco de nunca mais ser mãe. Então, foram situações assim que eu fui levada nos meus limites físicos, emocionais, espirituais. Então, no início foi muito difícil. Realmente, depois dessa segunda internação, que eu fiquei 7 dias no hospital, eu saí do hospital, fazia 1 mês que eu tinha perdido meu filho. E quando eu voltei para casa foi onde eu me entreguei para dor, assim, eu não queria falar com ninguém, eu não queria ver ninguém, eu não tomava banho, eu não escovava o dente, eu não comia, eu ficava 24 horas por dia na cama, recapitulando tudo que eu vivi, toda a gestação, procurando uma resposta, procurando aonde eu poderia ter errado, por que Deus me escolheu para viver aquilo. Eu literalmente me via caindo de um abismo. Eu fechava os olhos assim, eu me via caindo de um abismo sem fim, e aquilo ia mais profundo, e eu fiquei assim por algumas semanas. E até algumas amigas, uma amiga minha específica, a Gabi, ela ia na minha casa sem eu responder ela, sem eu querer falar com ela. Ela tava lá, ela sentava na porta da minha casa e ficava lá só pra saber se eu tava bem, se eu não ia fazer uma loucura, alguma coisa assim. Mas foram processos muito difíceis. Aí chegou uma hora que eu pensei que eu não daria mais conta, assim, de aguentar aquela dor, aquele sofrimento, sabe? Porque eu olhava e não conseguia entender, encontrar uma resposta, era uma dor muito avassaladora. E aí eu comecei a pensar em situações de como eu poderia fazer para não existir mais, né? E aí ali o Senhor começou a me confrontar, e até me confrontar, assim, de uma maneira bem meio dura, dizendo, tu tá sendo injusta. Tu não tá passando por isso sozinha, teu marido também tá sofrendo, então não seja egoísta. Aí o Senhor me vinha com aquela apertada e eu pensava, é verdade, eu preciso começar a reagir pelo meu marido. E eu brigava com o Senhor e dizia, não é por ti, Senhor, é pelo meu marido. Nossa. Vou reagir. E aí eu tentava coisas pequenas, eu comecei indo escovar o dente, comecei respondendo as minhas amigas, depois eu fui fazendo uma comida, até que aquela vontade de não viver mais, ela foi diminuindo, assim, sabe? Eu fui me permitindo a voltar a uma nova vida, porque eu nunca mais vou voltar sem ser quem eu era, né? Existe uma Jade antes da morte de um filho, e existe uma nova versão de mim, mas eu fui me permitindo... 2 dias eu ficava bem, 7 dias eu ficava mal, e as coisas foram acontecendo, assim. Até hoje eu falo para algumas amigas minhas que foi muito difícil, mas em nenhum momento eu posso dizer que o Senhor não estava comigo. Às vezes eu ficava até brava, eu pensava, eu sinto a presença de Deus, eu não queria sentir, porque eu não queria saber que Ele tava aqui o tempo todo e eu vivi o que eu vivi, né? É curioso isso, né? Até eu brinco porque a gente acredita em Deus e ora e agradece e pede. Só que quando as coisas não acontecem como a gente gostaria, até eu falei essa semana, acho que pra mim a parte mais difícil de você ser crente é você ser obediente. Porque enquanto as coisas estão fluindo, estão acontecendo, até acontece um imprevisto ou outro, você está dando glória, agradecendo, aleluia. Mas quando as coisas não acontecem como você gostaria, principalmente quando você acredita que você fez tudo que era possível, né? Como tu falou, a tua gravidez foi muito tranquila. Então, teoricamente, você fez tudo que estava ao teu alcance. E não aconteceu.
E aí a gente fica assim, tipo, Deus, mas por quê? Por quê? Eu sou uma filha tão boa. A gente faz que nem Jó, né? Fica olhando, mas Deus, eu não errei, eu não fiz. E aí a palavra da minha vida também nesse tempo foi Jó, né? Eu olhava pra Jó, eu super me identificava, né? Só que daí ao mesmo tempo eu pensava, tá, mas a palavra diz que Jó era íntegro. Não sei se eu fui tão íntegra assim, né? Eu me vejo tão cheia de pecados, com tantas coisas. Mas enfim, a história de Jó, assim, foi muito forte pra mim. E hoje, que é o versículo Jó 42:5, que diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É exatamente o que eu vivo hoje. Foi a experiência mais dura da minha vida, mas foi onde eu conheci um Deus que eu nunca conheci antes. Um amor sem medida, um amor que não dá para compreender. Eu vi a mão de Deus estendida em muitos momentos assim na minha vida. E se hoje eu tô aqui curada da dor, eu me permiti sair dessa dor, foi porque o Senhor não desistiu de mim, né? Ele olhou pra mim e viu algo bom, né? Então hoje eu posso estar aqui contando o que eu vivi, lembro do meu filho com muito amor, mas hoje não existe mais aquela dor, o luto, acabou. Eu sabia que desde o primeiro dia que eu saí do hospital sem o meu filho, eu sabia que o luto ele precisava ter um início, um meio e um fim. Eu só não sabia como e quando, mas eu sabia que precisava. E o Senhor fez tudo no tempo perfeito. Que frase bonita essa. E é uma das coisas que a gente acredita também, assim, que a gente, muitas vezes, quando a gente passa por um momento difícil, a gente tenta fugir dele. Fingir que não está acontecendo com você, ou não aceitar. Porque é fácil, beleza, a gente até pode entender que aquilo era o plano de Deus. Mas entre a gente entender isso e a gente conseguir transformar esse sentimento dentro da gente, existe uma grande diferença. Sim. E muitas vezes, eu acho que o processo ele se torna maior quando você foge dele. Né? E como tu falou, precisa ter início, meio e fim, né? Eu até imaginei, quando eu passei por tudo, que esse seria um universo muito solitário, de mães que perdem seus bebês precoce. Só que acabei encontrando uma rede de apoio até bem legal, assim, em relação ao luto gestacional, a perda neonatal, enfim. Só que qual que é o problema dessas ONGs, desses institutos? Para mim, ao meu ver, que sou uma pessoa cristã, é mexido muito na ferida, é voltado muito pro eu. Se permita não conviver, se permita não fazer, acolha a sua dor. Você nunca vai superar a dor, você nunca vai vencer o luto, você vai sempre viver com essa dor. E cara, no início foi muito bom saber que eu não estava sozinha, encontrar esses grupos de apoio, conversar com outras mulheres, fiz muitas amizades, criei muitos vínculos com mães que sabem o que eu passei, mas ao mesmo tempo eu vejo que se não for com a visão do Senhor, parece uma coisa muito voltada pro eu, sabe? Uhum. Eu vivi algo grande, eu posso ficar com a minha dor. As pessoas não vão entender o que eu vivo. Ninguém entende o que eu tô passando. Então, eu sabia que precisava chegar uma hora que eu precisava encarar tudo isso, e eu não aceitava o fato de dizerem pra mim que eu nunca venceria o luto, que o luto sempre existiria em mim. Não faz sentido com o que eu lia da palavra, com o que eu conheci do Senhor. Então, eu entendi isso, acabei me afastando, né? E buscando em Deus a direção que eu precisava. Então, chegou um período onde foi setembro do ano passado, onde realmente o Senhor me curou. Eu tive a ajuda da minha igreja, dos meus pastores, procurei ajuda médica também, psicológica, psiquiatra. Então o Senhor me auxiliou de formas naturais e sobrenaturais, e aonde que realmente eu senti que num dia específico eu dei um passo para fora daquele círculo de luto, de dor, sabe? E aí eu pude dar start numa nova versão de mim. Foi onde aconteceu tudo muito rápido, né? Uma semana eu fui curada pelo Senhor, e depois de 20 ou 30 dias eu engravidei de novo. Que foi o que era o que eu dizia pro Senhor. No início, eu pensava muito em ter uma nova gestação. Uhum. Mas por querer substituir aquela dor, por querer tampar aquele buraco. Uhum. E o Senhor não permitia. E eu lembro que a minha médica disse assim: Jade, você vai estar preparada para engravidar
quando vier sua menstruação, que é o sinal, né, de que seu corpo entende que você já pode ter um bebê. Você teve uma cesárea, um parto delicado, enfim. E aí o Senhor sempre falava no meu coração, tu vai saber o momento que eu quiser te dar um novo filho quando vier o teu ciclo novamente, né? E depois desse momento que eu passei pela cura no dia 7... Não foi setembro, foi outubro. Foi dia 7 de outubro, uma semana depois veio o meu primeiro ciclo. E eu engravidei no primeiro ciclo. Nunca mais menstruei novamente. Então, Deus foi muito pontual e muito perfeito, assim, sabe? E Ele permitiu com que eu saísse daquele lugar de dor para gerar uma vida. Para que hoje a vida do José, do meu filho, não seja uma vida gerada de expectativas que foram frustradas com o meu primeiro filho, sabe? Ele é um filho escolhido, um filho amado, um filho único que tem o lugar dele, sabe? Ele não é um substituto. Então, o Senhor é maravilhoso demais. Nossa, eu já me emocionei várias vezes aqui. De lágrimas 3 vezes aqui, gente. Eu ia mesmo te perguntar isso, assim, de quando você se sentiu pronta, né, para uma nova gestação, e você respondeu isso. E essa cura, ela levou quanto tempo? Você falou que ali em outubro foi que você foi curada, Sim. né? Quanto tempo levou até que você tenha vivido essa cura? Eu sempre digo que Deus, ele é muito intenso na minha vida, né? Então, ao mesmo tempo que quando a gente tá vivendo o processo parece demorado demais, mas hoje Sim. eu olho e penso, cara, foi muito rápido. Fez 1 ano e 1 mês ontem. Que aconteceu tudo. Meu filho faleceu e nasceu no dia 26 de fevereiro. E eu acho, pelas minhas contas, assim, agora eu acho que foram de 7 a 8 meses que foi o meu processo. Então, ao mesmo tempo parece muito, só que 7, 8 meses não é nada. Eu vivi tantas coisas nesse tempo, mas hoje eu olho e penso, meu Deus, eu já ouvi histórias desses grupos de apoio que eu participei, de ter mulheres que faz 5 anos que perderam os filhos e estão no mesmo lugar. Então, hoje eu vejo que foi muito rápido, sabe? Então, com 8 meses eu entendi que eu não poderia mais viver daquele jeito, né? Com aquela instabilidade, com os altos e baixos do luto, da dor. Eu precisava sair daquele lugar. E então, eu tomei a decisão, busquei todas as ajudas que eu poderia fazer, que eu poderia buscar, né? E logo depois eu engravidei, assim, e foi com a mão do Senhor, né? E olha que incrível, né? Você falou de mulheres que você ouviu falar que estão há anos nesse processo, né? E nesse momento a gente percebe o quão importante é ter Jesus, né? Porque talvez, se você não o tivesse, se você não caminhasse com ele, não o conhecesse, você estivesse nesse mesmo lugar ainda vivendo aquela dor, aquele início de depressão, talvez, né? Porque você comentou que não queria sair da cama, que não queria nem tomar banho, não queria, né? Não fazia o básico, né? Então, eu imagino que era o início de uma depressão ali que você estava vivendo, né? Eu não sou psiquiatra, nada, mas pelo que eu já ouvi, né? E que importante foi ter essas pessoas ao teu lado, né? Amigos que pudessem te procurar, mesmo que você não respondesse, que pudessem te lembrar que você tinha alguém, né? Porque a gente, nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente se sente sozinha. E a gente não reconhece no momento da dor. No momento da dor, a gente só pensa na gente. A gente quer se isolar, a gente quer que respeitem nosso espaço, que não falem conosco. Mas hoje eu olho para trás e eu vejo o quão essencial foi eu saber que eu tinha pessoas do meu lado. E não foi só amigos, né? Mas meu pai, a minha madrasta me acolheram na casa deles. Eu levei 20 dias para conseguir voltar para casa. Então eu recebi muito amor, muito carinho de amigas, mensagens, cartas, flores. Então, na hora, tem tanta coisa acontecendo que realmente talvez a gente não dá importância. Mas hoje eu olho, eu penso, eu vejo, meu Deus, quanto amada eu fui, né? Quantas pessoas o Senhor usou na minha vida para ter esse cuidado, assim, comigo. E eu sou muito grata, assim. Que incrível. E realmente, os desertos, eles parecem muito solitários, né? Sim. E acho que é realmente ali o momento da virada, né? Sim. Os desertos, eles são bem complicados, assim, porque tem coisas que só a gente pode fazer pela gente, sabe? Igual eu digo que sair da dor é uma decisão, assim, ninguém poderia falar
pra mim o que eu teria. Na verdade, as pessoas tentaram falar várias coisas de diversas formas, mas enquanto eu não tomasse a decisão de realmente dizer, tá, Deus, agora chega, agora eu não quero mais, né? Eu quero seguir, eu quero viver novas coisas, eu quero viver o que tu tem em relação à dor, mas eu não quero mais viver a dor, eu quero começar a gerar o testemunho, sabe? Sair desse lugar de dor. Então, é realmente uma decisão. O deserto é igual o povo que Moisés libertou do deserto, né? Eles poderiam ter ficado 40 dias, mas eles ficaram 40 anos por uma decisão, por escolhas ruins. Então, eu pensava muito nisso. Eu falava, cara, eu não quero ficar de 40 dias, ficar 40 anos. Eu quero tomar a decisão certa, seguir em obediência ao Senhor e viver o que eu precisava viver. Onde que eu também falei, né, que não foi só a área da família, do luto que foi afetado, mas Deus mexeu em muitas coisas na minha vida, assim, Deus mexeu na minha vida ministerial, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu tenho um temperamento sanguíneo, então eu tô sempre pra cima, sempre fazendo, sempre ajudando, sempre disposta. O Senhor me colocou num casulo, me tirou de ministérios, eu tava sem profissão, porque eu já tinha me preparado para cuidar de um filho, eu tava somente cuidando da minha casa, cuidando do meu coração, e assim o Senhor me pediu que fosse por 1 ano. Que a partir de 1 ano, né, janeiro desse ano, ele ia começar a abrir as portas e fazer as coisas novamente. Então, foi muito difícil ser obediente, mas a obediência ao Senhor, ela sempre traz muitos benefícios, né? E hoje eu tô vivendo coisas que eu penso, meu Deus, ainda bem que eu fui obediente, que eu respeitei aquilo que o Senhor queria pra mim. Sempre vale a pena, né? Pra mim, até amar o próximo, porque às vezes o próximo irrita a gente, eu posso amar o próximo me irritando, mas a parte da obediência, ela é difícil. Como tu falou, assim, ele te tirou de todos os lugares para que pudesse viver aquilo, né? Para que o teu processo fosse o teu foco. E às vezes a gente não se atenta também a esses sinais. Eu também tive os meus processos no ano de 2022 para 2023. E é engraçado, assim, como Jesus, ele realmente, ele te separa. Né, separa dos amigos, separa do trabalho, assim, parece que ele prepara realmente uma situação, um momento, assim, para que você realmente viva o teu processo, assim, tu pode fugir dele, porque parece que, no meu caso, assim, parece que ele já tinha me dado outras oportunidades de viver aquilo de uma forma mais de boas, né, entre aspas, né, mas eu fugi nos meus processos, até numa hora que você não tem mais como, parece que ele fecha as portas que estavam abertas, ele te manda para um outro caminho, para que você possa viver aquilo, e quando você decide que não, tá bom, agora eu entendi, vou seguir a obediência, as portas realmente se abrem. E é engraçado que foi uma das coisas que eu falei pro Senhor um pouco antes da minha cura, assim, eu falei, tá, Senhor, eu não vou mais resistir, não quero mais resistir porque eu não consigo, tava insuportável tentar resistir à presença de Deus e aquilo que o Senhor tava me pedindo, sabe? Pra realmente entregar minha dor, entregar meu filho. Então eu falei, tá, Senhor, agora eu não vou mais resistir, faz o que tu tem que fazer, mas assim, é a última vez que eu vou tentar, assim, porque eu tava tentando fazer do meu próprio jeito, né? Por isso que eu tava tendo muitos altos e baixos. Aí quando eu falei, não, Senhor, agora tu faz do teu, foi assim, foi a permissão mais maravilhosa, assim, que eu vivi, sabe? Porque o Senhor realmente, quando a gente entrega, Ele faz com que as coisas mudem num estalo de dedos, assim. É sobrenatural, assim, sabe? Realmente, a gente vive daí, a obediência faz com que a gente possa viver o extraordinário, né? E a palavra diz, né? Melhor obedecer do que sacrificar, né? Tudo tem um preço. A obediência tem um preço e o sacrifício tem outro. Tem outro. E eu tava, né, dando uma olhada nas tuas redes sociais, vi que agora tu tá trabalhando na parte digital, que tu tá começando a tua própria loja. Sim. Conta como que isso surgiu no teu coração, como que tá sendo. É outro testemunho, assim, que eu tenho contado para algumas pessoas. Eu jamais imaginei que nesse momento de maternidade, de gestação, eu fosse viver isso hoje, né? E foi uma das coisas que o Senhor me pediu ano passado. Eu tive uma oportunidade muito boa de ter um negócio no passado, de trabalhar com esse mesmo mercado. Oramos, a oportunidade realmente era muito boa, mas o Senhor falou tanto comigo quanto meu marido que não. Que ele me pediu uma coisa e eu precisava, e se eu fosse obediente com aquilo que ele estava me pedindo, que era o meu tempo, me dedicar para mim, para me curar, para cuidar da minha casa, ele me honraria, né? Onde ele começaria a abrir as portas novamente em 2024.
E isso aconteceu em todas as áreas da minha vida. O Senhor, Ele restaurou a nossa vida ministerial. A gente voltou a servir na igreja, na nossa igreja em janeiro, que fazia muita falta pra gente. O Senhor me presenteou novamente com uma nova gestação. E essa empresa surgiu assim, veio das mãos do Senhor. Era algo que eu não queria, que eu não imaginava, que eu tentei recusar, não fazer, mas o Senhor foi abrindo as portas, eu fui fazendo as minhas exigências, eu falei, Senhor, se vier de Ti, que seja assim, e as coisas foram acontecendo, e hoje eu tô abrindo essa loja online, né, que é voltada vai ser voltada pro meu universo, que é o universo do bebê, né, a gente vai trazer roupas para bebês, e começamos agora, e tô com muitas expectativas, assim. Incrível! Que legal! Sim. Que bacana você poder experimentar o novo na tua vida de tantas formas. Muitas. E algo que eu fiquei curiosa enquanto você falava, né? Teve um momento que você disse que Jesus conversou contigo sobre você não estar passando não ser só você passando por isso. Teu marido também estava passando por aquela dor, né? Ele é pai e também perdeu um filho, assim como você perdeu, né? E a gente sabe que existem números elevadíssimos, né, de casamentos que terminam Muito. Depois desse tipo de experiência, né? Eu queria saber disso, assim, como foi pro relacionamento de vocês, né, essa experiência tão forte, tão marcante, tão traumática, de certa forma, né? Como vocês se reencontraram como casal depois de ter vivido algo assim? É engraçado que foi exatamente como Jó. O Senhor tirou tudo, mas o que Ele fortaleceu foi o nosso casamento, assim. A gente não precisou se reencontrar, a gente foi muito fortalecido um no outro, assim. Eu na verdade, eu conheci um homem que eu não conhecia antes. Eu vi um marido, um sacerdote, um braço forte, sustentando coisas que eu nunca vi eu nunca imaginei que ele pudesse fazer, sabe? Eu estava debilitada emocionalmente, fisicamente. No dia que aconteceu tudo, eu não pude fazer nada, então ele cuidou da questão burocrática do nosso filho, ele que levou nosso filho para o necrotério do hospital, ele que enterrou nosso filho, ele que foi ligar para a família, ele que cuidou de tudo. Então eu estava vulnerável e meu marido se fez um homem forte e por muito tempo ele abriu mão da dor dele para que eu pudesse desmoronar. Então a gente só criou mais admiração e mais respeito, assim. Eu acho que foi isso que fez com que a gente visse todas as áreas da nossa vida, assim, estremecerem e a gente conseguisse manter forte, assim, sabe? Porque eu consegui olhar pra ele, eu vi um homem forte, um homem que não desistia de mim, que me viu nas minhas piores condições e tava ali me amando, cuidando de mim e se esforçando por mim. E quando o Senhor sabe como pegar a gente, né? Então, quando o Senhor dizia pra mim, tu tá sendo egoísta, olha pro teu marido, e eu tinha uma visão de se eu fizesse alguma coisa, meu marido sofrendo pela minha morte, pela morte do meu filho. E aí eu pensava, realmente, meu marido, ele não merece isso. E aí é onde eu encontrei forças pra voltar, assim, a viver, sabe? Foi nele. E hoje eu vivo por ele, claro, em primeiro lugar pelo Senhor, mas eu posso ficar sem qualquer coisa no mundo, mas eu acho que sem viver sem meu marido, até peço pra Deus, leva a gente juntinho. Porque, assim, não consigo me imaginar sem ele, assim, sabe? O nosso relacionamento, ele ganhou uma força que não consigo, assim, mensurar, explicar, e a gente amadureceu muito junto. É curioso que aparece muito... Eu sou cristã, né, e sou solteira, e aparece muito conteúdo sobre isso pra mim, né, nas redes sociais. E recentemente eu vi um vídeo que, assim, me chamou muito a atenção, que dizia que a gente não pode ter pressa pra tomar a maior decisão da nossa vida, que é escolher o marido, no nosso caso, né, ou a esposa. E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, e enquanto você falava, me veio essa mensagem à cabeça novamente, sabe? O quanto foi importante a decisão que você tomou, né? Porque essa é a pessoa que vai estar contigo durante toda a tua vida, ao teu lado, né? E foi esse homem que você admirou tanto e te fortaleceu tanto nesse momento, né? Então,
Olha como é importante essa decisão, o quanto ela foi importante para que você tenha, para que você esteja aqui hoje, curada desse processo, né? O quanto Jesus usou a ele também para te ajudar. Sim, e isso foi... O nosso casamento é uma construção, né? Às vezes eu digo pra ele, a gente pensa na nossa vida, nas coisas, e a gente é um casal novo. Eu tenho 28, ele vai fazer 26, ele é um pouco mais novo que eu, mas eu penso, meu Deus, às vezes a gente se cobra tanto, olha tudo que a gente já viveu, a gente vai fazer 8 anos juntos, Nossa. E final de semana, 5 anos de casado. Mas não foi sempre assim, a gente já foi bem imaturo, a gente veio do mundo. Quando eu conheci ele, eu tava 1 ano com o Senhor, eu orava. Uma vez eu vi uma pregação da Camila Barros, eu acho que foi, e eu queria um marido igual eu via, né, as mulheres na igreja, e ela falava, então começa a orar, mesmo se ele for um caminhoneiro, um presidiário, tu não sabe, mas orem. Daí eu comecei, Senhor, se meu marido for um caminhoneiro, cuida dele. E eu falava, e... Senhor, aí, se ele estiver preso, que ele seja inocente. Que ele seja inocentado. E eu fazia essas orações loucas, até que o Senhor me enviou ele. No início foi difícil, né? Porque ele conhecia o Senhor, mas ele estava desviado. E um dia... A gente estava na igreja juntos e só namorando, tava passando por uma crise de relacionamento, porque eu queria uma coisa, eu tava caminhando com o Senhor e ele queria outra. E aí a gente foi na frente junto, naqueles apelos, e aí o Senhor deu uma visão para nós. A gente casando, no momento que a gente jamais, mais improvável da nossa vida, o Senhor nos deu a visão da gente casando. E engraçado que a gente teve a mesma visão igualzinho. Eu falei pra ele me contou, eu vi o cabelo, o vestido que eu casei, eu via como tava meu cabelo, a maquiagem, eu via ele. E só que uma coisa que o Senhor mostrou, que a gente até conta pros amigos, é que ele tinha muita barba no casamento. E quando a gente casou, ele só tinha o bigode, não tinha barba. Jesus estava esperando ele amadurecer. Aí, ele ficou meio encucado com essa questão do bigode, né? E aí, chegou no dia do casamento, um dos padrinhos chegou pra ele e falou, o Senhor me revelou que a barba que ele tava te mostrando era a maturidade. Então, tu vai casar com essa maturidade. Então, o Senhor, desde o início, falou pra nós que a gente daria certo, mas só se fosse na presença dele. Então, isso veio se comprovar nisso tudo que a gente viveu, sabe? Porque hoje eu digo pra ele, cara, a nossa empresa pode falir, a gente pode ficar sem nada, Deus pode não permitir mais que a gente tenha filhos, mas não foi o que aconteceu, né? As coisas podem se abalarem, mas se eu e você estivermos juntos, cara, a gente recomeça, a gente reconstrói. Depois da dor, do sofrimento que a gente viveu, acho que nada mais consegue paralisar a gente se não for a mão do Senhor, né? Coisa mais linda. Gente, eu tô emocionada. Se você puder incluir a Tal nas suas orações. Já tem um grupo aí de... Faz a oração que eu fiz. Vou começar a fazer umas orações assim pra ver se o senhor manda. É muito curioso, assim, né? É muito gostoso ouvir, né? Sobre os casais e tudo que vocês passam. A Gabi, que é tua amiga, né? É uma pessoa que eu conheço, assim, de alguns anos atrás também, que me inspira demais. Falando nisso, um beijo pra Gabi. Ela é uma querida e que sempre me inspirou muito como mãe, como esposa. E que legal, né, ouvir a tua história e saber o quanto Jesus preparou vocês ali para estarem juntos e servindo a Ele, que a gente sempre fala muito sobre isso, o quanto é importante os dois estarem no mesmo propósito, né? E já me emociono muito, assim, com a tua história. E queria saber, né, agora, sobre esse teu filho que você tá esperando agora, que tá quase chegando, né? Falta pouco. Como que é o nome dele? O que vocês estão planejando agora, né? Se vai ter mais bebês por aí? Se vocês pensam, né? Foi tão... Como você falou, demorou muito quando a gente tá no deserto, demora muito, mas ao mesmo tempo foi rápido vir uma nova gestação, né? Não sei se você tava, assim, querendo isso tão rápido assim.
Queria, na verdade eu queria, mas eu queria que fosse do jeito do Senhor. Sim. Eu queria que o Senhor desse no momento que eu estivesse preparada, emocionalmente, espiritualmente, para ter um filho. E é um outro testemunho, assim, a minha vida esse último ano é só testemunhos do Senhor. E são 2 meninos, né? São 2 meninos, o Davi Miguel e agora o José Anthony. Então, quando veio o meu primeiro ciclo, passou uma semana, eu fui na médica, a médica liberou a gente para tentar engravidar. E aí, nisso, eu falei pro meu marido, vamos começar um propósito de 21 dias. E aí, no dia que a gente orou por esse propósito para começar, o Senhor me deu uma visão de chegando no último dia do propósito e um teste positivo. Só que assim, como mulher, a gente é ansiosa, né? No meio desse período eu fiz vários testes, várias coisas, e o Senhor não permitiu que o teste desse positivo antes do último dia do propósito. Então, no final dos 21 dias, o teste, e eu fiz assim só pra dizer, ai, Senhor, eu vou fazer pra que a tua visão se cumpra. E aí fiz e lá tava o positivo, então foi muito sobrenatural, assim. Então a gente viu o cuidado do Senhor em todos os detalhes e o José realmente é um presente. O nome dele significa o Senhor acrescentou o inestimável. Nossa. E a gente só descobriu o significado depois que a gente decidiu o nome, então é um E ele chega em julho? Em julho. Júlia, e tu tá sendo tranquila essa gestação? Tu ficou ansiosa, com medo? Não. Por isso que eu digo que foi no tempo certo. Eu não tenho medo, eu não tenho inseguranças, eu não tenho incertezas. Eu creio que o Senhor fez uma promessa pra nós o dia que a gente chegou em casa, depois dos 20 dias fora, que eu fui entrar no quarto do meu filho. O Senhor estendeu um arco-íris sobre a janela do nosso filho. E o arco-íris significa a promessa que o Senhor fez de que não haveria dilúvio novamente, né? E o Senhor me deu a certeza de que isso não aconteceria novamente. Havia um propósito para o que aconteceu. Então, isso desde o início, quando eu descobri que eu estava grávida, eu tinha certeza que o Senhor iria cuidar de tudo. E eu tô tendo uma gestação maravilhosa, assim. Às vezes eu até esqueço que eu tô grávida, assim. Agora que ele tá mexendo mais, não dá para esquecer, né? Mas tá sendo uma gestação muito boa. Que coisa Ai, incrível. que bênção. Jade, tem muitas meninas que nos assistem, né? Talvez muitas delas são mães ou ainda querem ser, né? E vão se sentir, sem dúvida, inspiradas pela tua história, pelo teu relacionamento com Deus, por como esse teu testemunho, né, nos fortalece. E no final dos nossos episódios, a gente sempre pede para as nossas convidadas deixarem aí uma frase para as nossas ouvintes, né? Então, se você soubesse que todas as mulheres do mundo estão te ouvindo agora, o que você diria para elas? O que você deixaria de mensagem? Você pode olhar para essa câmera aqui. Eu não tenho como deixar outra mensagem se não for a palavra do Senhor, né? E como eu comentei aqui, a palavra da minha vida esse ano é a palavra de Jó, versículo 42, que diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, né? Se você sabe ou não sabe quem é o Senhor, mas de alguma forma o Senhor ele se faz presente, se apresenta para nós, você tem a oportunidade de conhecer um Deus não só de ouvir falar, mas de conhecer um Deus que pode estender a mão dele sobre a tua vida, pode cuidar da tua vida, do teu coração, das tuas dores, do teu sofrimento, das bênçãos também. Então se permita conhecer esse Deus, não de ouvir falar, mas de que os teus olhos, as tuas mãos, os teus ouvidos podem contemplar e viver o que ele tem pra você. É isso. Gente, que Gente, que história incrível. Eu realmente tô sem palavras. É muito emocionante mesmo. Obrigada por você ter vindo compartilhar a tua história conosco. Eu espero que chegue a muitas mulheres, que chegue a muitas pessoas um testemunho tão lindo, tão forte. Fico muito feliz de você estar esperando o José e estar vivendo esse momento em que você finalmente saiu do deserto. E que bom que não levou tanto tempo. Eu sei que para você levou muito mais tempo do que a gente pode imaginar. Mas eu desejo imensas bênçãos do Senhor para você, para sua família, para esse bebê que vai chegar. Obrigada. Né? Já quero conhecer o bebê. Vou trazer aqui quando ele nascer. Por favor. Aí a gente vem para falar de maternidade e puerpério. Olha, pode ser de adorei. Decidido. Jade, muito obrigada. Foi um prazer te receber e conhecer a tua história.
E a gente espera que tenhamos próximos testemunhos para compartilhar, Amém. né? A gente sabe que a nossa vida é assim e sempre contando Sim. o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Sim, amém. Obrigada pelo carinho, também agradeço vocês a oportunidade e clamo para que o Senhor venha sobre este lugar, sobre esse espaço, e que eu agradeço o Senhor por ter dado esse projeto na vida de vocês e que vocês tenham muitas oportunidades de trazer mulheres aqui com testemunhos para transformar vidas Amém. e gerações. Amém. Amém. Muito obrigada. É isso por hoje, pessoal. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, enviem para o máximo de mulheres possíveis, que a gente tem certeza que essa história vai inspirar e transformar o coração de vocês. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.